Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio dessa série Professor Independente. Eu sou o Arthur, professor de inglês. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber Denilson de Lima. Denilson, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Eu agradeço o convite, muitíssimo obrigado por esse convite, teacher. Estava aqui preparado para bater esse papo contigo e, claro, trocar informações, compartilhar a experiência com você e o público que te acompanha sempre e o público que virá depois disso. Com certeza, temos todos muito a se beneficiar com tudo que você tem a compartilhar com a gente, com a sua trajetória. Eu gosto de falar para os meus convidados que essa série, ela não tem uma bio, que essa série é uma bio. Fala um pouco, qual é que foi a sua trajetória enquanto professor de inglês, de onde você veio, até o momento que você está hoje. Acho que aí a gente vai precisar de umas boas horas, mas eu vou tentar resumir tudo, né? Vamos lá. Pressa. Ok. O Denilson, ele começou... Vamos pegar a parte de estudante de inglês aqui. Eu comecei a estudar inglês em 89, sozinho, sem curso de idioma, sem morar fora do Brasil, sem professor particular. Era uma curiosidade que eu tinha. Pulando já, assim, fui aprendendo aos trancos e barrancos, sempre do meu jeito. Quando chegou no ano de 1993, o pastor na igreja que eu frequentava, igreja metodista, perguntou se eu não queria dar aula de inglês num projeto que tinha dentro da escola, dentro da igreja, que era um projeto de aula de reforço para a gurizada da região da igreja ali, né, da comunidade. Legal. E eu falei que não, porque eu não sabia inglês para ensinar. E aí ele falou assim, Denilson, quem ensina aprende 2, 3, 4, 5, 6 vezes. É uma maneira de você praticar aquilo que você está aprendendo. E isso, eu ainda era novo, né, era molecote ainda, eu tinha uns 16, 17 anos na época. E aquilo me pegou. E aí eu comecei a dar aula de inglês. Eu gosto de contar essa história, Arthur, porque... foi onde essa coisa do ensino me pegou. Começar a prestar atenção na dificuldade das pessoas em aprender inglês. E as dificuldades que eles tinham eram muito parecidas com as minhas. Pessoas pobres que não tinham muito como estudar inglês, era só inglês da escola. E isso foi me dando ideias para que eu pudesse ensinar, e não só ensinar, mas também aprender. Né? Quando chegou o ano de 1995, aí sim, eu fui contratado para uma escola de inglês. Eu costumo brincar com isso, que eu não sei... Cara, eu não sei por que me contrataram. Eu, com a experiência que eu tenho hoje, eu não me contrataria. Inglês era horrível, cara. Não tinha... Só que assim, juntou a vontade deles em ter um professor de inglês e eu precisava de um emprego. Então, tá valendo. Tamo aí. E assim, em 1995, nos grandes centros, talvez, o pessoal tinha uma certa dificuldade, às vezes, em encontrar professores de inglês. Então, você imagina uma cidade, Porto Velho, capital de Rondônia, né? É uma capital, mas super afastada. Então aparecia uma pessoa falando inglês ali que sabia um verbo to be um pouquinho a mais, sabia um what's your name, where are you from? Mesmo que falasse tudo errado, me contrataram. Eu trabalhei nessa escola durante um ano, o nome dessa escola é Escolas Follow Me, né? Tinha um material super britânico. Legal. Mas eu aproveitei muito o material deles para que eu também aprendesse inglês. Então assim, por mais que eu estivesse contratado, eu usava além de preparar a aula, eu estudava o material como se eu fosse aluno. Então, eu ouvia as fitas, cassete, os VHS, né, aquelas coisas todas, enfim. E, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que todos nós deveríamos estar fazendo, mesmo, né, independente do nosso nível. Acho que a gente deveria estar fazendo mais isso, né? Tentando olhar para o nosso material da perspectiva do aluno. Deixa eu só tirar uma dúvida. Qual que você... Hoje, conhecendo o CEFR, onde você acha que você estava nessa escala, nessa época? Eu acho que eu estava... Se tivesse uma letra antes do A1, acho que era lá que eu estaria. Você estava num nível mais elementar. Eu estaria bem no A1, assim, bem no começo de um A1, né? Um A1 para um... Eu vou ser um pouquinho mais agradável comigo aqui, um pouquinho do A1 para um A2. Mas, Arthur, assim, é porque aquela época, eu acho que a gente não tinha nem muito conhecimento. Bom, aqui no Brasil, de modo geral, não tinha muito conhecimento dos níveis, né? Tem aquela confusão toda, assim, eu sou nível intermediário, avançado, o que eu sou? Aí você vai fazer um exame, você tá no intermediário, tá no pré-intermediário. Mas eu costumo dizer que meu inglês, assim, eu arriscava muito. Então, quando eu encontrava, né, minhas estratégias de aprendizado, vamos lá. Quando eu tinha um emprego, eu trabalhava uma época num negócio chamado Zona Azul, que era... A gente trabalhava meio período, era um programa da prefeitura para adolescentes de baixa renda. A gente tinha que ter boas notas na escola e tinha um período que a gente trabalhava no centro da cidade, tomando conta do estacionamento dos carros, estacionamento rotativo. Então, esse era meu trabalho. O que eu descobri, eu sempre fui muito observador, toda quinta-feira, os gringos que moravam aos redores da cidade, trabalhando com indígenas ou com projetos de igreja, alguma coisa,
eles iam para os correios, pegar suas caixas, abrir suas caixas postais e colocar a carta para lá, para ser enviada para os seus familiares. Não tinha e-mail ainda na época, então tudo era snail mail, né? Tudo era correspondência normal. E eu observei isso, trabalhando no centro. Então, o que eu fazia? Toda quinta-feira eu trocava o ponto em que eu ficava para ficar perto dos correios, para perguntar a hora para os gringos. Que horas são? Aí o cara virava e falava assim, não hablar português. You speak English? Yeah, I speak English. Can you speak English? Eu, more or less. Falava more or less, não sabia se era do sou, do kind, dessas coisas todas. Cara, era assim, eu arriscava. Né? Então, isso é 92, 93, 94. Então, acho que essa minha cara de pau acabou me colocando num nível, assim, diferenciado, que os caras acabaram me contratando. Só que, assim, eu não fui eu sempre me minei muito, né? Minei bastante, assim, no começo. Tanto é que, quando eu fui fazer o treinamento dessa escola, teve a entrevista, fiz a provinha escrita, me dei bem, os caras perguntaram os negócios lá, eu respondi e me chamaram pro treinamento. Cara, primeiro dia de treinamento, numa segunda-feira, tinha lá um cidadão, o cara loiro dos olhos verdes, lembro dessa cena até hoje, o cara falava inglês pelos cotovelos, pra mim ele era gringo, mas era um brasileiro que tinha morado anos e anos nos Estados Unidos. Tinha uma outra professora que já dava aula há 15 anos, aí, tipo, era uma galera assim, que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu era o patinho feio no meio daquilo tudo. Então, na terça-feira, eu não voltei pro treinamento, eu não fui. Sério? E aí o dono da escola me ligou. Né, conseguiu o telefone e tal, tinha, né, o número, aí a minha mãe atende e fala, o fulano da escola tal quer falar contigo. E isso eram às 9 horas da manhã, e eu tinha que estar lá às 7h30. E aí ele falou, você não vem pro treinamento? Aí eu falei, não, porque tem um pessoal aí muito mais qualificado que eu. Tipo, eu já contratei os outros para ele, eu não ia ser contratado. E ele falou, mas não é você quem decide quem vai ser contratado. Quem decide somos nós, é a equipe que treina e tudo mais. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele falou assim, você vem pra cá porque a gente não avalia só o inglês. Que eu falei do meu inglês é horrível perto das pessoas. Ele falou, mas a gente não avalia só o inglês. A gente avalia o carisma, a gente avalia a atenção, a gente avalia o profissionalismo, a maneira como você lida com as outras pessoas. Então tem toda uma série de características que vai te avaliar. E aí sim a gente vai dizer se você tem condições ou não. O inglês, detalhe, você vai trabalhar com pessoas que estão começando e vai melhorando com o tempo. Cara, aquilo, sim, eu peguei minha bicicletinha, solzão quente, e corri pra escola. Terminei o treinamento e fui contratado. Nossa, Denise, isso é uma coisa, cara, que eu converso, a gente interage com pessoas, né, de diversos pontos da hierarquia, das hierarquias ali das empresas e tal, e eventualmente eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que fazem contratações. E eu não tô falando aqui de escolas de inglês, eu tô falando aqui de empresas normal que contratam pessoas que é desejável o nível de inglês, né? E aí essas pessoas, elas falam uma coisa muito parecida para mim, para as pessoas que dão aula para pessoas para business, né, que a gente entende como inglês business, as pessoas elas falam muito isso também, elas falam, muitas vezes eu prefiro contratar uma pessoa com um nível de inglês mais baixo, mas que que trabalha bem e que apresenta melhores indicativos de que vai lidar bem com colegas de trabalho, que vai lidar bem com clientes e que vai lidar bem com outras pessoas, porque o inglês eu consigo trabalhar. Essas outras coisas, eu até consigo trabalhar, mas é um trabalho muito mais delicado de ser feito. Então a gente, o nosso profissionalismo, é uma boa plataforma que vai impulsionar a gente adiante. E eu acho que essa é uma boa mensagem para falar com professores que estão trabalhando em language development e que estão trabalhando para desenvolver o próprio inglês, né, o próprio idioma. Temos muitos professores nesse ponto, né? E aquela questão, né, não é só, voltando, simplificando isso, não é só o inglês, são outras qualidades, né? E eu lembro que quando eu fui contratado, eu fiquei assim, tipo, pasmo, né? Como eu fui contratado? Tipo, o fulano morou nos Estados Unidos 20 anos, fala inglês pelos cotovelos, né? E aí eu comecei, e como eu era novo, isso foi muito pegando na minha, no meu caráter como profissional e como pessoa, né? Tipo, respeitar os demais. O cara me deu uma aula ali no telefone que eu fiquei assim, cara, é isso, né? Eu vou lá, vem pelo menos para aprender alguma coisa. E eu fui, né? Dei minha aula, a aula que eles queriam, preparei com o maior carinho, assim, do jeito que eu achava que tinha que ser. E ali o cara falou, não, você vai ser contratado. Né? E para mim foi fantástico. Depois disso, 95, eu fiquei nessa escola durante um ano, porque eles fecharam, né? Não deu muito certo o negócio, esse material
escolas Follow Me, já vinha meio capengando no Brasil. E aí fui trabalhar em algumas escolas independentes, que não eram franquias. Então eu nunca me achava assim preparado para trabalhar com franquias, né? Tipo, o CCAA aqui, pode falar os nomes das escolas? Fica à vontade, fica à vontade. Okay. O CCAA era a escola mais forte que tinha aqui na época. E só contratava galera que tinha formação em letras e tudo mais. Cara, eu estudei teologia primeiro. Minha primeira formação em teologia. Eu lembro, né? Então, que você comentou isso em alguns dos seus posts, não muito tempo atrás, sim, né? E assim, eu queria... A minha questão era ser missionário, era, sabe, eu estava envolvido com igreja, achava isso muito legal. Só que a minha família sempre foi uma família pequena. O pai, a mãe, minha irmã e eu. E daí você vê, né? Uma família pobre, que... Se o pai e a mãe já ralam para trabalhar, o filho, o homem, tem que vir para ajudar. Como é que eu ia ser missionário, deixar minha família, depender de igreja para viver? Aí foi uma coisa que me bateu muito. Entendi. E foi quando eu decidi, então, falei, não, vou fazer outra faculdade, sei lá, vou fazer outra coisa. Pensei em letras, e aí vem uma coisa que surpreende muita gente, eu nunca fiz letras. Porque eu fui ver a grade de letras, e eu falei assim, não, isso aqui para mim, eu já vinha estudando muita coisa na área de ensino e aprendizados em inglês. Então, só para esclarecer isso aqui um pouquinho, eu continuei trabalhando como professor de inglês em 95, cara, só que eu sempre fui muito, muito curioso. Então, quando eu encontrava um livro de metodologia dentro de uma escola ou outra que eu estava trabalhando, eu parava para ler. E aí que eu fui tendo contato com alguns autores, né? Então, assim, fui lendo livros do Rod Ellis, fui lendo livros de linguística aplicada, enfim. E aquilo, na faculdade também de teologia, tinha alguns autores que vinham pegando a gente, principalmente na área de psicologia. Então, quando eu terminei a faculdade de teologia, eu vi que tinha um programa de pós-graduação em linguística aplicada, né, na faculdade, e aí eu pedi para participar, e aceitaram que eu participasse, né, eu consegui fazer. Então aí comecei mesmo a ler metodologia, abordagens, prática de ensino, para mim foi ali que eu aprendi muita coisa. E depois fui fazendo mais especializações, trabalhando em outras escolas. Voltando na história das franquias, né, assim, eu comecei a crescer com muito conhecimento que eu estava aprendendo, queria compartilhar com as pessoas e tudo mais. Só que o meu inglês era aquele inglês assim, eu nunca fiz uma escola de idiomas. Como é que eu ia colocar no meu currículo que eu falava inglês? E você sabe, se hoje o pessoal ainda adora papel, aquela época eram muito mais apaixonados por papel. E eu não tinha um certificado. Certificados, né? Eu não tinha uma certificação, não tinha um certificado da cultura inglesa ou da casa Thomas Jefferson. Tipo, eu aprendi inglês sozinho, me virando, por mais que eu trabalhasse numa escola ou outra. Nunca cheguei pro dono de uma escola e falava assim, eu falei pra eles, tipo, me dá um certificado dizendo que eu concluí o avançado, eu nunca fiz isso. Poderia ter feito? Poderia, mas eu acho que não seria justo comigo, nem com a escola, nem com os alunos que estudavam lá. Então eu já pensava dessa maneira. E foi aí que eu fiquei sabendo, pela revista Speak Up, num encarte especial que tinha na época, o ano aí 96, 97, 96, 97. E eu lembro que falava dos exames, né, TOEFL, TOEIC, Cambridge, aquela coisa toda. Eu comecei a ligar, peguei o telefone e ligar para alguns locais, aí tinha em Brasília, em São Paulo, até que alguém falou, tem uma escola, uma cultura inglesa em Cacoal, que é uma cidade a uns 600 quilômetros de Porto Velho, que aplica. Eu falei, cara, tá fácil. E aí tem toda a história de eu fazer os exames de Cambridge, e fiz os exames de Cambridge, passei, meu primeiro foi em 98, e aí isso me deu muito mais confiança. Agora, com o exame de Cambridge, eu conseguia colocar no meu currículo que eu tinha uma certificação e podia arriscar trabalhar numa franquia. E esse exame foi qual na época que você fez? Oi? Esse exame foi qual que você fez? O primeiro que eu fiz foi o FCE. Eu fui pro FCE. Na época era FCE, hoje é o B2 First. B2 né? First, é isso. Então, assim, foi o primeiro exame que eu fiz. E detalhe, eu estudei inglês sozinho, nunca morei na Inglaterra, nunca morei em canto nenhum, tive professor particular. Cara, todo mundo dizia, você não vai passar. Você não vai passar. Eu falei, não, mas eu tô ensinando, mas você não vai. E isso acabou fazendo com que eu acreditasse que eu não fosse passar e desisti de fazer a prova. Tinha uma professora que na época, né, um amor de pessoa, eu gostava muito dela, ela faleceu jovem ainda, e o pessoal falava assim, Denil, sabe a fulana? Então, ela já viajou o mundo, ela já não sei o quê, ela já fez isso, já morou não sei aonde, já trabalhou dá aula há uns 20 anos, e estuda desde novinha, ela foi fazer essa prova e não passou. Então isso, cara, me deixou assim, cara, eu não vou passar. E quem sou eu para fazer uma prova dessa? Eu não vou fazer. A dona da escola que eu trabalhava na época, que era o nome era Instituto Britânico, ela me ligou um dia e falou assim, você vai fazer a prova lá em Cacoal? Eu falei, não vou. Ela, por quê? Porque eu acho que eu não estou preparado ainda, vou esperar mais um pouco. Ela, pois é, tem uma notícia para te dar. Eu, qual? Eu acabei de pagar a tua inscrição para fazer esse ano. Eu, oi? Como assim? Ela, então,
Eu paguei tua inscrição. Eu falei, mas tem. Eu comecei a dar desculpas, né? Mas tem a estadia, a alimentação. Ela, não, tá tudo resolvido. Eu tô mandando um grupo de alunos para fazer a prova lá, eu cobrei um pouquinho a mais para pagar tua passagem, tua estadia e tua alimentação. Então tu vai na faixa, inclusive fazer a prova. É tudo teu. Aí eu falei, cara, agora não é meu dinheiro, Botou né? uma Agora é fé, dinheiro né? dos outros. Aí, ó. Eu vou ter que dar meus pulos. E isso era o E aí FCI, comecei a né? Você tá estudar. falando do FCI. Hã? O FCI. Do UFC, do O UFC. FCI. Uhum. Aí comecei a estudar, pegava livro, material, fazia simulados em casa. Que, convenhamos, não era tão acessível, né? Não, era uma eu tive coisa que ralar tão... muito para ter material, assim, eu pegava o que eu encontrava, cara, eu encontrava um papelzinho desse tamanho com inglês, eu decorava aquilo, via como é que era. Comprei um livro chamado Phonetics and Phonology, English Phonetics and Phonology, do Peter Roach, Uhum. com Eu fita acho que tem cassete para aqui em poder... algum lugar. Eu sei qual é. Ele é um clássico, né? Ele é um clássico. E aí, esse livro me ajudou na questão do British English. You've got to speak like this in order to take the exams and blá, blá, blá. E eu, cara, é isso aí, vamos nessa. Claro que não era esse inglês que eu tô falando aqui agora, ainda era muito capenga, mas ajudou muito, melhorou bastante. E eu fui fazer a prova. E todo mundo falou, você não vai passar. Dia 12 de fevereiro de 1999 sai o resultado. E me ligam, você passou. Eu, louco, Olha sério? Né? Então, beleza. E isso foi me dando mais confiança para continuar aprendendo inglês. Eu nunca perdi essa coisa, eu sou aprendiz até hoje, eu não nego, né? As pessoas às vezes falam alguma coisa, eu falo, cara, eu aprendo inglês. Mas você já tá há 30 e tantos anos. Eu falei, eu tô aprendendo, eu não sei tudo ainda não, ninguém sabe tudo, nem nativo sabe tudo. Eu sei coisas que nativo não sabe e vice-versa. Então, assim, isso sempre me deu muita confiança para eu aprender mais, para correr atrás de mais conhecimento. Em 96, li meus primeiros livros de história, o primeiro livro de história da língua inglesa. Sempre fui muito curioso, muito curioso. Meu primeiro livrinho de professores, tá aqui, ó, guardadinho aqui. O primeiro livro que eu li como para professor foi o Manual Prático para o Ensino de Inglês para Professores, um cara chamado Sebastião Santos. Olha só. Então, é um livrinho pequenininho. Eu achei esse livrinho numa livraria uma vez. Fui lá, peguei, e aí ele começa a falar o que é a língua, né? Tipo, o que é ensinar inglês, o que o professor deve saber. E isso mexeu com a minha cabeça. Esse livro ele é de 80 acho que é de 80, né? E eu só fui ler em 80, e eu só fui encontrá-lo, lê-lo em 96, 97. Então, assim, na minha cabeça, eu sempre fui um aprendiz e também um professor aprendiz do jeito que tem que ser. Uhum. Eu sempre usei muito bem essas duas, como é que fala, essas duas coisas a meu favor, né? Então, assim, isso me ajudou bastante a ter confiança, a perder o medo de falar inglês, que eu já não tinha mesmo, era bem cara de pau. A saber me impor, quando alguém fazia uma crítica, que eu sentia que era uma crítica que, tipo, calma aí, que eu tô aprendendo também, né? Uhum. Sempre com muita educação. Enfim, essa é a minha trajetória como professor de inglês. Então, tem todo esse período de 96, 97, 98, 99 é quando eu entro no CCA, aí eu tô numa escola que tinha realmente, né, assim, era a melhor escola que tinha na região aqui na época, na cidade. 2000 eu sou contratado, trabalho ainda com CNA, vou trabalhar com a Skill, me torno coordenador da Skill, coordenador pedagógico, fui coordenador do FISC, fui contratado pela Cultura Inglesa para ser gerente administrativo e gerente pedagógico e ajudar na abertura, na implantação da cultura inglesa na cidade. E a partir daí, isso já é 2000, 2002. Em 2003, publico meu primeiro livro, Inglês na Ponta da Língua. 2004, continuo dando aula. 2005, vem o Orkut, e aí eu crio a minha comunidade no Orkut, Inglês na Ponta da Língua. A intenção era divulgar meu livro, divulgar as dicas que eu tinha. 2007 é quando eu começo a pensar assim, cara, esse Orkut uma hora pode acabar. Então eu vou criar um blog. A editora já tinha falado pra gente criar blogs. É aí que vem o blog inglês na ponta da língua.com.br, 2007. E a partir daí a história foi caminhando. Publiquei mais livros, artigos, fui dar palestra em faculdades, participar de eventos do Bristol, enfim. Conta um pouquinho mais da publicação desse material. Então, o Inglês na Ponta da Língua, meu primeiro livro, ele tem uma coisa curiosa. Cadê o danado? Não tá aqui, eu tava mostrando ele pra alguém, não tá na mesa agora. Tá os outros, mas o Inglês na Ponta da Língua não tá. Mas enfim, o Inglês na Ponta da Língua é assim. 2001, 2002, eu pedi para sair da cultura inglesa. 2002, eu pedi para sair da cultura inglesa porque eu não estava concordando com a maneira como a coisa era administrada, enfim. Tinha umas coisas me incomodando. Eu falei, não, tô saindo fora. E nisso, um amigo meu tinha falado assim, Denilson, saia porque
tem uma empresa aqui que está precisando de gente que fala inglês, e eu vou te indicar. Eu sou gerente, você vai entrar com cargo de gerente. Era um cargo administrativo. Só que, realmente, eu fiz toda como é que fala? Todo o paperwork, né? Toda a papelada, todos os trâmites para poder ser contratado por essa empresa. Chegou no dia da contratação, os caras deram vaga para uma menina. Enfim, né? Tem toda uma tretinha aí. Caramba! E eu fiquei desempregado. E eu falei, eu não vou voltar para a cultura inglesa. Não tem como. Eu já disse que eu não concordo com certas coisas, não vou enfiar o rabinho no meio da perna e voltar lá. Né? E não voltei. Para a cabeça não ficar maluca, eu sempre anotava algumas coisas que eu via, assim, de dicas de inglês, de observações que eu fazia em sala de aula, né? Essa coisa, expressões, vocabulário, importância. Uhum. Eu já estudava abordagem lexical, Lexical Approach, desde 97, que foi o que me fez me tornar realmente professor de inglês. E isso é outra história que eu pulei agora, né? Mas que já me despertou interesse. Ok, mas a gente pode já eu voltar volto pra nela. isso, não tem problema. Já eu volto nela. Aí, assim, esse cara que, né, a gente tinha trabalhado junto no CCAA, se tornou meu amigo, e ele falou, pô, Denilson, não vai dar e tal, mas, cara, não tem aquelas ideias lá, aquelas dicas que... Isso é uma conversa totalmente aleatória. Não tem aquelas ideias que tu anota lá nas aulas, assim, desse jeito, dessa maneira? Eu falei, tem. Por que tu não transforma aquilo num livro? Eu falei, livro? Quem? Eu fazer livro? Tu tá louco? Quem sou eu para escrever um livro? A história da primeira escola lá de novo aí, ó. Exatamente. E ele pegou e falou assim, cara, pelo menos ocupa tua mente. E eu falei que é verdade. Só que aí eu dava aulas particulares, né? Eu tinha assim, como eu era bem conhecido como professor, eu cativava muitas pessoas, eu não fiquei totalmente à mercê de não pagar minhas contas. Eu dava aulas particulares, então isso me ajudava muito. Então eu dava aula para superintendente de banco, para gerente de empresas. Então tinha um público que pagava bem. E nos horários aleatórios ali, ociosos, ao invés de eu ficar pensando em assaltar banco, eu ia escrever livro, né? Pegar minhas anotações e ficar ali, tarará, fazendo tudo. Ali, né? Cara, 2002, isso é 2002, né? No final, acho que é 2001, 2002, não vou lembrar direito agora, mas enfim, 2002, vai, eu lembrei da data de publicação do livro. Uhum. Eu mandei para algumas editoras e todas falaram não. Não. Eu falei, não quero mais esse negócio, não. Né? Teve hoje eu não vou citar o nome, porque o cara é um autor conhecido na nossa área, né? Enfim, que assim, mandou um e-mail detonando. Né? Não tem público, não sei o quê, não tem aquilo. Detalhe, meses depois ele publicou um livro muito parecido com o que eu tinha escrito que ele detonou. Tá? Então tem essa história aí também. E aí, eu falei, não quero mais isso. Só que a cabeça ficou com aquilo ainda ali, eu brincava com o texto, eu mudei algumas coisas, coloquei outras informações e tal. E eu lembro que a editora Campus, na época, falou que eles estavam em busca de autores de inglês. Então aí tinha o Ron Martinez já escrevendo para Campus, né? E eu peguei, falei, quem sabe? Ele é o autor do inglês, né? Como Dizer Tudo em Inglês, essa coisa toda. O cara, depois eu conheci ele, um cara fantástico também, inteligência incrível. Aí, eu lembro que eu não queria publicar livro. Eu trabalhava como auxiliar de tradutor de um historiador aqui do estado, e ele tinha voltado da Itália, e ele falou assim, Denilson, preciso de uma tradução desse jeito. Eu estava lá no escritório dele, mexendo no computador, e no momento de bobeira, eu entrei no site da Campus, e no site da Campus estava lá escrito assim, seja um autor. Eu cliquei lá, preencha os dados. Aí comecei a preencher os dados, nome, telefone, e-mail, não sei o que, isso, aquilo. O que era o livro, qual era a ideia, fui colocando. Só por brincadeira, não tinha intenção de enviar. Esse cidadão também faleceu, né? Já tinha 80 e poucos anos na época, mas aprendi muito com ele. Ele falou assim, Denilson, eu acabei de voltar da Itália e eu trouxe uns queijos e uns vinhos e não sei o que, você não tá afim de ir lá? Eu falei, filho, com a barriga que só come arroz, feijão, ovo e bife, é claro que eu quero. Fui lá, quando eu voltei, sentei no computador, estava escrito assim, sua mensagem foi enviada com sucesso. Aí eu falei, eu não enviei. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, ele falou que ele começou a rir. Eu enviei, Denilson. Eu enviei para você. Só tem uma coisa que eu fiz, que eu mudei. Eu falei, mas não era para mandar. Ele falou, você tem que arriscar, cara. A vida é assim, você arrisca. Você preencheu isso aí tudinho para não mandar? Me poupe. Aí ele falava, misturava com italiano. Aí ele pegou e falou assim, eu mandei, só teve uma coisa que eu mudei, o e-mail. Aí eu, como assim? Ele falou, coloquei meu e-mail. Então, se eles mandarem alguma resposta, se for ruim, tu nunca vai saber. Pra não correr o risco de se sabotar de novo, assim, né? Exato. Aí ele falou, se for a notícia for ruim, eu não te falo, você não vai saber nunca. Não recebi resposta. Se for boa, aí eu te falo.
Arthur, não deu. Assim, isso era uma terça-feira. Na sexta-feira ele me liga. Denils, onde você tá? Eu tô em casa. Meu motorista tá indo te pegar porque a gente precisa conversar. Eu falei, cara, deu erro em alguma tradução. Quando eu cheguei, ele só mostrou um e-mail. Gostaríamos de ver o restante do seu material, temos interesse em publicá-lo. Eu falei, cara, não acredito. E aí nasceu o primeiro livro, Inglês na Ponta da Língua. Eu sempre tive essas histórias de autossabotagem no meio do caminho, né? O segundo livro foi assim, o terceiro já não. O terceiro eu já tive mais... o terceiro já foi mais tranquilo. Voltando na história lá do Lexical Approach em 97, que foi o que me fez me tornar professor de inglês, a história é a seguinte. Chegou o ano de 97, estava encerrando o ano, 97, e eu lembro que eu estava muito insatisfeito em dar aula de inglês. Assim, por quê? Cara, eu não aguentava mais, parecia que tudo era sempre a mesma coisa. Verbo to be, present continuous, present simple, present perfect, phrasal verbs, aquela coisa que todo mundo conhece, era muito tradicional. Aquilo me incomodava de uma maneira tão grande, mas tão grande, que eu falava, não é possível, é só isso. A ênfase que a gente sempre muito gramatical. E além, assim, era sempre a mesmíssima coisa. Eu falei, cara, eu não aguento, eu quero outra coisa. Tava ficando chato já aquilo, né? Porque em 93 eu já dava aula de gramática. Aí eu fui trabalhar numa outra escola, era a mesma coisa. Por mais que tivesse lá vocabulário, palavras, algumas expressões. Mas o core do negócio era o quê? Gramática. Né? Era aquela coisa tradicional. Eu falei, não dá. Lista de palavras soltas e tudo mais. Só que aí eu tava sentado na recepção da escola, que eu trabalhava na época, e a escola fazia compra de material da Dizal. A Dizal, na época, estava lançando uma revista chamada New Roots, ou New Routes, como alguns preferem pronunciar. E na capa, né, era o número 0 e tal. Na capa tinha uma chamada dizendo assim, Michael Lewis, the leading revolutionary against traditional standard teaching. Eu, na hora, traduzi aquilo, né, cara, né, uma liderança internacional contra o ensino padrão, o ensino padronizado. E o que esse cara tá falando? Eu vou ler isso aqui. Eu lembro que era uma leitura extremamente técnica, foi uma entrevista que ele deu na época para a Dizal. Foi a primeira entrevista que a Dizal fez, né, era o volume 0 ainda da revista, o issue 0, né? E aí eu lembro que eu li aquilo e eu, na hora, me apaixonei. Falei, cara, é isso aqui que eu questiono. São coisas que eu estou questionando. Né? Eu já usava o pensamento filosófico da faculdade de teologia mesmo, então comecei a questionar muita coisa. O pensamento dele, claro, eu tive uma dificuldade para ler, porque eu usava um termo de linguística que eu não entendia, mas, enfim, vamos aprender isso aqui. E eu estava decidido nessa época a mudar de carreira. Eu ia fazer direito, eu ia fazer administração, contabilidade, eu ia fazer outra faculdade. Já tinha terminado a de teologia, né? Terminando. E eu falei, não quero mais ser professor de inglês, vou arrumar outra coisa para fazer na vida. Quando eu li essa matéria, isso foi no fim de semana, que eu li ela todinha, entendi a ideia, eu falei, cara, é isso. Eu quero ser professor, eu quero ser profissional de ensino de língua inglesa. Os caras pesquisam, os caras escrevem livros, os caras têm artigos, têm eventos, tem isso, tem aquilo. Não é uma profissão qualquer. Não é um negocinho só saber dar aulinha de inglês e tudo mais. Pô, tem todo um pensamento por trás disso. Aquilo pra mim foi assim, boom, né? Tipo, abriu as possibilidades. Falei, é isso aqui que eu quero ser na vida. E aí foi quando veio eu fazer linguística, né? Após em linguística, fazer algumas outras coisas, pensando em me tornar cada vez mais um professor melhor. Então, hoje, quando eu falo de abordagem lexical, né? Tem muita gente que fala sobre abordagem lexical na internet hoje e fala de maneira errada. Que eu falo assim, gente, vocês não têm noção do que é abordagem lexical. Não é só ensinar frase, não é só ver collocations, chunks of language, tem tanta coisa por trás disso. Vocês não têm a menor noção do que é. Como é que é o cérebro para aprender a língua e como os chunks of language, ou formulaic language, influenciam na maneira como você vai ensinar, o lado do cérebro para o adulto, para a criança. É muita pesquisa, é muita coisa que a gente tem hoje. Né? E eu sou apaixonado pelo ensino de inglês justamente, e sou grato à abordagem lexical por ter aprendido mais inglês, porque eu comecei a ver inglês com outra visão. Não era mais gramática, né? Comprar os livros do Raymond Murphy, fazer tudinho, aprender gramática, comprar o Michael Swan com seu Practical English Use de decorar isso todo, tentar decorar aquela calhamaça de papel, e não era ficar decorando palavrinha solta, como é que fala panturrilha, como é que fala dobradiça de porta, como é que fala essas coisinhas que eu achava que aquilo era avançado, e não era. Então, assim, mudou muito a minha visão de inglês e também de profissão. Eu tenho a impressão que a abordagem léxica, né, do Lexical Approach, ela ela causa esse tremor que ela causou, porque ela realmente é isso, ela parte de um ponto diferente, né? Ela parte do ponto de começar a entender de fato como que a gente aprende.
e quais são os nossos princípios, e quais são as nossas... que tipo de conexões a gente precisa estabelecer para conseguir, de fato, aprender, para conseguir propagar essas mensagens, né? Uma coisa que eu falo, assim, cara, era o ano que ele lança, o Michael Lewis lança o primeiro livro, é 1993. Eu falei pra ele uma vez, né, Michael, a gente trocava e-mails, e assim, a coisa mais legal disso tudo, ai, me arrepia até em lembrar, é hoje ter contato, né, com vários autores que na época eu lia. Falar assim, cara, eu conheço gente que me influenciou profissionalmente e que hoje me escutam, né? Hoje me ouvem, falam assim, Denilson, o que tu acha disso? Tá perguntando pra mim? Você tá louco? O Michael faleceu em 2019, né? Março de 2019, mas a gente trocava mensagens e tal. E eu falei uma vez pra ele, assim, isso todo mundo comenta isso. Ele era um cara à frente do tempo. Porque o que ele escreveu em 93, algumas coisas eram suposições, ninguém estava preparado para aquilo. 97, então, quando ele vem com o segundo livro, Implementing the Lexical Approach, acaba sendo ele pegando visões de professores do mundo todo, inclusive o Ron Martinez tem um trecho dentro desse livro. Um comentário, né? Tem uma atividade que ele fez, algumas coisas. E assim, depois vem pesquisas em neurociência a partir de 2000 com Procedural e Declarative Model, né, dos Estados Unidos, do Michael Ullman, que meio que comprova a questão do chunks of language no cérebro. Depois vem linguística de corpos, comprovando uma monte de coisa de uso da língua, e vem mais e você vê assim, cara, o Michael Lewis estava falando isso aqui no começo. Tipo, lá em 93, né? Essa questão de nós temos que aprender, o aprender a aprender, que a abordagem lexical é uma abordagem integrada, que você vai aprender gramática, ensinar gramática, vocabulário e pronúncia de modo integrado e não separado, por causa do formulaic language, aquilo tudo. Cara, eu fico assim, ele estava muito à frente do tempo dele. O comentário que tu fez é justamente isso, né? Mostra... Na época ela pode ter sido mal compreendida, inclusive criticada por autores e outras pessoas que hoje meio que defendem a abordagem da Excel. Isso é muito fantástico, é muito legal. E fazer parte dessa história, para mim, né? Fazer parte dessa história de ver isso tudo caminhando, crescendo e tomando a forma que tem tomado é fabuloso. Muito legal. A revista que eu mencionei, né? A New Roots in ELT, é o número 0, novembro de 1997, é essa aqui, né? Então você vai ver que tem Michael Lewis, The Leading Revolutionary Against Standard English in Teaching. Cara, tá acabada a revista, mas assim, eu guardo aqui comigo até hoje, porque eu falo pra todo mundo, cara, isso aqui, ó, vai virar um quadro um dia no meu escritório, né? Bem direitinho. É um item de museu, assim, né? Tipo Sim, porque foi aqui que o negócio, foi aquele raio, boom, na sua cabeça, né? E o livro, Inglês na Ponta da Língua, esse aqui, lançado em 2003. Né? Esse aqui é o clássico, né? Eu falo pra pessoal, esse aqui abriu a cabeça de muita gente. Depois veio o Combinando Palavras em Inglês, que é um livro de collocations, que na verdade, como a gente tá num bate-papo aqui, eu vou poder explicar isso direitinho. O primeiro livro que eu lancei... Deixa eu só te perguntar uma coisa antes. O teu contato com o Lexical Approach foi antes das suas publicações? Antes das publicações, então, sim. As suas publicações, elas já são influenciadas pelo Lexical Approach, sim, né? todas elas. Desculpa, aí você ia comentar da primeira publicação. Que, assim, o primeiro foi o Inglês na Ponta da Língua. Tá, então eu entendi certo. Aqui no Inglês na Ponta da Língua, eu falo sobre combinações de palavras. Então, o assunto collocations me atraiu, assim, de uma maneira, em 98, quando eu fui fazer o exame de Cambridge, o FCE. Porque no exame de Cambridge tinha lá um negócio assim, make up for the... make up for the... Não era, eu não sei qual era a palavra que estava em branco que tinha que marcar na prova e eu não sabia qual era. E aí, conversando com o pessoal que tinha feito a prova já, uma professora falou assim, isso aí é collocation, né? Porque é make up for the lost time. Eu falei, é o que, minha filha? Ela colocou. Por mais que eu já estivesse lendo o material do Michael Lewis, eu ainda não tinha me atentado pro lance dos collocations. Porque ainda eu tava virgão no assunto, digamos assim. Quando ela falou isso, eu me interessei. Ela falou, lá na biblioteca tem um dicionário que fala bastante sobre isso. Tem um dicionário, é um dicionário de collocations. Vamos lá que eu vou te mostrar. Ela trabalhava na escola. E ela foi e me mostrou nada mais, nada menos do que o LTP Dictionary of Selected Collocation. E aí eu fui ver quem era o autor. Eu falei, quem que escreveu esse livro aqui que eu não sei? Aí eu entrei aqui e vi editores, Jimmy Hill e Michael Lewis. Eu falei, não é possível.
né? Aí eu fui atrás de saber, eu falei, não, collocations, né? Tava lá umas páginas mais adiante, que eu ainda não tinha chegado nos livros do Michael Lewis e tudo mais. Só que aí eu fui ler no dicionário, né? Tinha uma, né? Não é bem no dicionário, vem um encartezinho, e nele vinha mais algumas explicações, assim, bem simples sobre o que eram collocations, os exemplos e tudo mais. Aí eu falei, cara, em vez de eu ficar decorando palavras soltas, por eu tenho que aprender isso aqui. Isso aqui é o que vai fazer meu inglês fluir. Não interessa saber o que é um phrasal verb. Make up significa isso, aquilo, outro. Tem um monte de significado para make up. O que interessa é eu lembrar desse conjunto. Make up for the lost time. Foi aí que a ficha começou a cair também, porque ele falava de chunks of language, né, e de outros autores que eu já vinha lendo. Eu falei, cara, é isso. E a partir daí eu me apaixonei por collocations. Enfim, quando eu vou escrever esse livro, eu falo sobre combinações de palavras. Eu não chamei de collocations aqui dentro ainda, porque eu achava o nome meio feio, né? 2013, ninguém ia saber o que era aquilo e tudo mais. Beleza. O tempo passou, eu escrevi meu primeiro livro, foi publicado, estava vendendo, só que ele foi publicado com o título Por que assim não assado? Então, tipo, uma galera meio com roupa social aqui, né? Quem lia aqui em cima ia ver assim, não, aqui embaixo, o guia definitivo de collocations em inglês. Aí você imagina, 2007, nunca ouvi falar sobre isso, collocations? Que bicho é esse? Ninguém sabia o que era. Então esse livro aqui, ele meio que entulhou nas prateleiras. E ele não vendia. Quem comprava, comprava porque conhecia o meu primeiro trabalho. Mas não tinha aquela galera nova vendo Esse assim. não tinha o appeal. Não. Tipo, porque você chega na livraria e vê um livro desse daqui, né? Por que assim não assado? A galera com roupa social. O que tem a ver com inglês isso aqui? Absolutamente. Nem parece, né? Nem parece estar relacionado a idiomas. Não tinha nada. Em 2010 a gente mudou e o outro livro sumiu agora. É assim. Aparece um, some outro. Aparece um, some outro. É incrível. Aí em 2010 a gente teve uma reunião na editora. Aqui. Nós tivemos uma reunião para falar da venda dos livros até então e tal. Eu estava no Rio de Janeiro passeando, aí o pessoal da editora queria me conhecer. Até então não conhecia ninguém da editora, pessoalmente. E aí a gente falou sobre esse danado aqui. Eu falei, por que a gente não muda o livro? Porque esse título, não sei o título, isso, aquilo, outro. Aí o pessoal falou, beleza, vamos trocar, vamos mudar. E aí, só que tem um problema, é outro livro. Não tem como se você mudar 10 páginas desse livro aqui, é outro livro. É outro ISBN, mudou tudo. Eu falei, então vamos mudar um monte de coisas. E aí nasceu o Combinando Palavras em Inglês. Seja fluente em inglês, aprendendo collocations. Essa parte que a editora que coloca para vender, tá? Porque, tipo, você não vai ser só fluente só com collocations. Você tem muita coisa para aprender. Mas ajuda muito. Quem entende da área... Não, mas eu acho que a gente entende. É importante que a gente deixe claro que a gente entende que tem determinadas coisas que são colocadas como um gancho, né? O gancho da venda. É importante a gente, né, lembrar que nós temos essa responsabilidade de saber de onde que vem a fluência. Por mais que você não concorde com aquilo, a editora vai falar, cara, tem que colocar, porque senão não vende. Então tá, então coloque. E aí esse livro, tipo, se tornou, bombou, né? Que agora sim, combinando palavras em inglês. Pô, legal. A pessoa sabe o que é, entendeu? Aí começa o conceito de collocations, todo mundo entendendo, sabendo como é que era e tudo mais. Então, esse é o segundo livro. Agora tem um problema, né? Tem uma história aqui também de autossabotagem do Denilson ao escrever esse livro aqui, o primeiro. Claro que tem, né? Não pode faltar. É o cara da autossabotagem. Aí o que acontece? Eu tinha escrito o primeiro livro, Inglês à Ponta da Língua. O ano era 2003. Tava vendendo bem. O negócio tava indo bacana. A editora me liga em 2007. Já tinham passado 4 anos. Eu já tava no YouTube, eu já tava no Orkut, tinha uma comunidade chegando a 100 mil fãs no Orkut, que naquela época 100 mil era 1 milhão de hoje. Tinha, que mais? Já tava começando com o site, o inglesnapontalingua.com.br, né, o blog. E a editora falou assim, por que você não escreve outro livro? Aí eu falei, escrever sobre o quê? Né, tipo, o que eu vou escrever? E eu sempre tive a vontade, Arthur, de ter um livro de collocations no Brasil, tipo, esclarecer pra galera o que eram os collocations, exemplos, e, né, em português, os exemplos que nós temos em português, para o pessoal ver como aquilo era muito legal de se aprender inglês. Não era só aprender a falar door, mas é você aprender que verbos eu uso com door, além de open the door, close the door, é aprender a falar um lock the door, ao invés de falar assim, pass the key in the door, como um aluno meu falou uma vez, passar a chave na porta, né, tipo, eu sempre ficava aquilo na cabeça. Aí a menina da editora vai e fala assim, Denilson, você no primeiro livro escreveu sobre combinações de palavras, que é uma coisa que a galera gosta muito. Aí você no seu site tem falado sobre isso. Por que é que você não escreve um livro de collocations? Eu falei,
Escrever um livro de collocations? Quem sou eu, nega, pra escrever um livro desse? Você tá louca? Tá maluca? Isso aqui é gente com mais conhecimento, gente mais preparada. Ela falou assim, Denilson, para. Isso no telefone. Para. Você estuda esse assunto desde quando? Eu desde 1997, 98. Ela, em que ano nós estamos? É 2007. Ela já tem 10 anos que você trabalha com isso. Você já deu palestra em faculdade sobre esse assunto? Eu falei, não só fiz palestra, como tem um material de treinamento de professores aqui, que eu uso em todo mundo e tal. Qual é o resultado que você tem desse público? Todo mundo adora. Ela tá, e você tem uma coleção aí anotada de material de collocations, exemplos em português, em inglês. Você seria capaz de me explicar o que é isso? Explica pra mim. Cara, eu comecei a falar com ela, foi uma conversa de 1 hora mais ou menos. Comecei a falar pra ela o que era. Ela, agora, se você faz, senhor Denilson de Lima, você pega esse conhecimento todo, joga no Word e começa a arrumar como um livro, porque você é a pessoa mais capacitada que tem para escrever sobre esse assunto hoje no Brasil. Cara, quando ela falou isso, eu fiquei assim, oi? Ela, escreva. Não tenha medo de escrever. Escreva. Se tiver que escrever outro livro depois, corrigindo algumas coisas, escreva. Não tem, mas comece. Começa por aí. E aí eu falei, tá bom, ok, então vamos escrever, né? E aí nasceu o Porquê Assim Não Assado, combinando palavras em inglês, ganhou o apelido de Collocation Man durante uma época no Brasil por conta disso. Escrevi artigos para Dizal, olha aí, eu tinha lido a Dizal para me tornar professor de inglês, escrevi artigos para Dizal. Fui convidado pela Oxford University Press para escrever a resenha de lançamento, a resenha de lançamento mais um que sumiu, do dicionário Oxford Dictionary of Collocations para o Brasil na época, que foi publicado também pela Dizal. Avaliei o dicionário, ganhei um dicionário para avaliar, né, porque eu era o cara dos collocations e a Oxford falou, não, a gente quer que você escreva, porque você é autoridade no assunto. Eu falei, então tá, né, se vocês estão falando eu vou acreditar. E é engraçado ver o contrário também hoje acontecendo bastante, de ver, né, opiniões tão pouco fundamentadas, dadas como argumento de autoridade, né? Então, eu acho que esse cuidado, ele reflete muito a nossa ética profissional, né? Sim. Tipo, eu tenho postado muita coisa sobre história da língua inglesa no meu perfil, né? Não sei se você tem visto isso. De história, por que o pronome pessoal... Porque o do é o auxiliar no inglês, porque o passado de go é went... Exato, eu tenho colocado isso. Tem outras coisas que eu vou colocar ali. Cara, isso é pesquisa que eu faço há anos e anos. E a coisa que eu acho mais engraçada hoje é que na internet o pessoal acha assim, que você leu isso na Wikipedia, transformou num carrossel e jogou lá eu tiro pelos comentários que eu vejo. E eu falo assim, gente, ó, a informação que eu coloco é a informação que eu li ao longo da minha história como profissional. Qual é a fonte? Que é outra coisa que às vezes eu falo assim, cara, eu já li tanto livro, mas tanto livro, que a gente começa meio que compilar as informações de um livro com outro, chega numa conclusão e troca ideia com outras pessoas e fala, não, é isso aí mesmo, isso aí faz sentido, vamos pesquisar e vamos ver. Então nem sempre é uma fonte só, são 30 fontes. Eu falei para o menino esses dias, se eu for citar a fonte de tudo que eu pesquisei já na minha vida para chegar à conclusão que eu cheguei, tipo, eu vou fazer um livro só de fontes, não vai ter a informação que eu quero compartilhar, mas a gente coloca algumas coisas. Aí eu falo para as pessoas, ó, tem esse livro, tem tal livro, e a internet, ela tem muito disso hoje, né? Tem gente com conhecimento raso, que por ter milhões de seguidores é tido como autoridade, e às vezes as autoridades, os estudiosos que pesquisam e tudo mais, são os que são colocados em xeque, porque a galera vê assim, mas você só tem 10 mil seguidores, 10 mil seguidores não quer dizer nada. Eu falo, não é bem por aí, né? Tipo, é bem difícil. Eu vou mudar o assunto aqui um pouquinho, que eu gosto de falar sobre isso também. Eu só queria fazer um comentário antes da gente então passar para esse outro assunto, porque é o seguinte, e é também falando com o nosso público, que são professores, que talvez também estão procurando um nicho, estão procurando elementos para publicar no Instagram e que ficam quebrando a cabeça, correndo atrás de ideia, e aí perguntando para ChatGPT, onde é que, né, quais são outras ideias que eu posso fazer e tal. As ideias que a gente posta no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, as pessoas não precisam postar coisas únicas, singulares e que ninguém nunca falou a respeito. É claro que você vai tirar aquilo de algum lugar. É óbvio que você vai tirar coisas de algum lugar. O que você está oferecendo é o seu recorte do seu entendimento de coisas que parecem relevantes em um determinado ponto, né? As nossas mídias sociais, elas vão refletir um certo recorte daquilo, né? Sim. E eu falo isso também porque tem muita gente que está preocupada com o que postar e como postar e o que fazer. Eu adoraria também ouvir os seus 2 centavos aí sobre essa
sobre essa questão, mas, claro, pode ficar à vontade, a gente pode retomar esse assunto posteriormente. Uhum. Não, é uma coisa rápida. Em 2006 foi publicado um livro de um cara chamado eu lembro o sobrenome dele agora, fugiu o primeiro nome, que é O'Keefe. O título em português desse livro, embora seja de 2006, 2007, hoje ele reflete muito, né, o que a gente vai começar aqui. É Andrew O'Keefe. Ele escreveu um livro chamado Culto ao Amador. E ele escreveu esse livro em 2006 preocupado com o que a internet poderia se tornar. Não era nem o que estava se tornando, o que poderia se tornar no futuro. Com o fato das pessoas terem acesso, né? Ele vai falar de Wikipedia e tudo mais. E a mensagem central do livro dele é assim, que é aquilo que a gente ouve muito hoje. Chegará um dia na internet em que os idiotas serão tidos como os especialistas, os experts, e os experts serão tidos como os idiotas. E eu vejo muito isso hoje, né? E assim, na época o Andrew O'Keefe foi criticado por falar isso, mas hoje você vê bastante, né? Ele inclusive citou um exemplo que ocorreu na época na Wikipedia. A Wikipedia estava nascendo, né, 2006, 2007, não era tão famosa assim. E teve bom, quem não conhece a Wikipedia, ela é uma enciclopédia colaborativa. Então, eu tenho conhecimento sobre um assunto, eu vou lá, me cadastro e vou incluindo informações sobre linguística, abordagem lexical. Eu posso fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer. Basta fazer seu cadastro. E aí, tinha uma página falando sobre aquecimento global, e na época o maior especialista em aquecimento global do mundo leu na Wikipedia e ele foi corrigir algumas informações. Só que algumas das informações que ele usou para corrigir eram resultado de pesquisas dele. Só que ele era uma autoridade no assunto. O que aconteceu com essa página na Wikipedia? Os demais colaboradores colocaram em xeque as informações dele, porque era uma maneira de ele estava se autopromovendo dentro da Wikipedia. Ou seja, como é que você veta o maior estudioso de um assunto que quer colaborar? Ele está saindo do meio acadêmico, ele está indo numa plataforma digital para ajudar todo mundo com o que ele tem estudado, e a galera veta tudo que ele escreveu, porque ele está se autopromovendo. Aí o O'Keefe, ele comenta isso. Vocês estão vendo a que ponto pode chegar? E aí o que a gente vê na internet hoje. É bem isso. Tipo, você não tem mais autoridade. Por mais que você tenha conhecimento, a autoridade está representada no número de seguidores. Né? Não é mais um conhecimento assim. Que história você tem para contar pra gente, para que você seja a autoridade que você é? A percepção de autoridade das pessoas mudaram, infelizmente. Enquanto tem pessoas que carregam um conhecimento muito extenso e que não estão se sentindo à vontade para compartilhar, exatamente por medo desse medo, o medo desse questionamento e dessa... Eu comecei a colocar lá as histórias de língua inglesa porque eu já tinha feito antes e muita gente gostou. Eu sempre tive medo, eu me auto-sabotando de novo, né? Eu sempre tive medo de colocar essas coisas, porque assim, cara, alguém vai entrar no Google, na época era o Google, agora vai entrar no chat GPT, vai pesquisar e falar assim, não é bem isso, o chat GPT falou isso, esse é o meu amigo. Sério que você quer usar o chat GPT, né? Com anos de experiência que eu tenho, para começar o chat GPT vai usar informações que eu já escrevi, porque ele vai pegar lá no meu site. Porque ele pega de tudo. O Gemini, também, do Google, vai pegar do que ele conhece. Sim. Então, assim, eu até brinquei com isso esses dias. Se você está achando meu texto parecido com o chat GPT, eu faço a pergunta inversa. Será que não é o chat GPT que está copiando meu texto? Que a gente não sabe quais são as fontes, né? Que ele está usando como referência, né? Exatamente. É bem isso. Como que foi esse seu processo de crescimento aí, de criação dessa comunidade que você tem hoje online? Uau! Nossa, para mim ela cresceu meio por acaso, nunca foi nada pensado, né? E para começar, vamos voltar lá no passado, Denilson estudando inglês. No final nos livros, né, o livro do autor fulano de tal, geralmente vinha atrás, assim, dizendo, olha, se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, quiser trocar uma ideia, mande uma carta para essa caixa postal e o autor gentilmente te responderá. E escrito esse, juro para vocês, escrito isso no livro. E eu mandava, eu era aquele cara curioso, então vou mandar aqui a pergunta, escrevi uma cartinha no correio, colocava e vamos ver. Estou esperando a resposta até hoje. Nunca mandaram uma resposta. Então lá no passado... Lost in the void. Lá no passado, menino, né, quando a gente é adolescente, a gente acha que vai conquistar o mundo, né? Vai ser assim, tipo, um dia eu vou ser isso e aquilo. Eu pensava assim, se um dia eu estiver no mesmo patamar desses caras, estiver no mesmo nível deles, for autor, todo mundo me conhecer, não sei o quê,
eu vou ajudar as pessoas a aprenderem inglês. Porque se mandarem uma pergunta pra mim, eu vou responder. Se mandarem, assim, qualquer coisa, né? Tipo, mandaram uma carta pra mim, eu vou responder. Eu ficava sonhando com isso, ficava imaginando aquilo. E agora, assim, tipo, menino pobre, aprendendo inglês sozinho, se virando aí nos 30, vai lá. Era um sonho, né? Quando eu comecei quando eu comecei no Orkut, em 2005, eu comecei a responder as pessoas deixavam perguntas lá e eu respondia. Aí tem umas tretas, né, de Orkut. Aí eu ganhei o apelido de Doutor Descomplica. Então, assim, eu fui o primeiro cara no Brasil a usar esse negócio de descomplicando o inglês que parece complicado. O inglês da ponta da língua nasceu assim. Por quê? Todas as perguntas que colocavam lá, as pessoas iam e respondiam do modo tradicional. Então, assim, porque a gramática no present perfect é assim, é assado, desse jeito, tá lá. Aí eu ia com o meu comentário e dizia assim, olha, descomplicando o que fulano disse, né? Descomplicando o que o Arthur disse, também tem essa visão. Aí eu colocava. A galera falava assim, pô, legal, gostei do jeito que você escreveu. Por quê? Eu escrevia com abordagem lexical, um pouquinho de pitada de abordagem comunicativa, já resgatando o que era abordagem comunicativa, pegando outros insights. Eu sempre pensei, vamos fugir do tradicional? Eu era aquele cara que queria fugir do tradicional, então por que eu vou continuar ensinando no tradicional? Só porque todo mundo ensina? Não, eu vou fazer diferente. E isso começou a irritar um cara na internet, né, um dos caras que participava da comunidade, que aí ele começou a colocar assim, o Arthur entrava lá e deixava a pergunta, por que isso em inglês, assim, 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 alguém pode me explicar? O cara, em vez de responder, o que ele fazia? Ele colocava assim, pergunta aí pro senhor Descomplica, não vou nem perder meu tempo, porque ele vai vir com esse, né? Tá bom, eu ia lá e respondia. E aí eu ganhei a alcunha de senhor Descomplica. Ok. Numa comunidade que você criou. Na minha comunidade. No belo dia, eu estava morando em Curitiba, né, na época, e aí um pessoal de São Paulo, num programa de TV em São Paulo, me ligou. Você não quer gravar uns quadros dando dica de inglês, falando desse negócio aí de collocations, expressões idiomáticas, chunks of language, origem de expressões e tal? Coisa de 5 minutos que você vai gravar pra gente passar no nosso programa aqui em São Paulo. TV fechada e tal, assim. Você pode vir para São Paulo, a gente paga tua passagem e hospedagem. Você vem para São Paulo, grava 10, passa o dia gravando, 10, 15 vídeos, a gente tem material para 3, 4 meses, e é isso, o que você acha? Eu falei, só que tem uma coisa, você não vai ganhar nada com isso, mas você vai poder divulgar seu site, divulgar seu trabalho, divulgar seus livros. Eu falei, não, beleza, estão pagando para eu ir, eu quero aparecer, né, vamos nessa. Não me sabotei, viu, nessa vez eu fui, vambora, vamos fazer. Não, será eu na TV? Eu sou feio, que é isso, pelo amor de Deus, não. Fui lá e fiz o programa. Então, assim, isso ajudou bastante. Só que aí os caras falaram assim, só que é o seguinte, lá no Orkut a galera te chama de Senhor Descomplica, né? Vamos fazer o Doutor Descomplica do inglês? Aí eu falei, por que doutor? Aí na época tinha o Doutor Pet, não sei se a galera vai lembrar disso, tinha o Doutor Pet, tinha o Doutor Bactéria, tinha o Doutor não sei o que, tudo no Fantástico, na Record, tudo tinha doutor. Eu não, a gente coloca o Doutor Descomplica do inglês. Aí eu falei, legal, pode ser, vamos nessa. Aí o nome do quadro era justamente esse, né? O Doutor Descomplica do inglês, descomplicando o inglês, que parece complicado, eu nem lembro, era uma coisa assim. E eu fiz esse programa por 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. Abriu muitas portas também, né? E foi fazendo com que a comunidade crescesse cada vez mais, né? Voltando no assunto da comunidade. Então a galera em São Paulo via, aí não sei mais quem via. Aí no Orkut foi fechando mais, aí vem a ideia de criar o site. E eu sempre tive essa coisa de responder às pessoas, que é o que eu falei lá antes, né? De responder, eu vou responder. E assim, tem gente, depois eu vou dar palestra em alguns cantos, tem pessoas que falam, cara, eu adoro o seu trabalho, porque você, putz, eu te mandei um e-mail, eu falei, não, eu vou mandar um e-mail, ele não vai responder. E tu respondeu em 2, 3 dias. Às vezes tu responde no mesmo dia. Cara, que fantástico isso, essa maneira que você tem de lidar com as pessoas, de estar junto, de estar presente. Eu respondia comentários deixados no blog, né? Respondia comentários deixados no Facebook, quando o Face começa a ganhar cara e roubar roubar não, né? A desbancar o Orkut. Então, assim, essa comunidade ela foi criada justamente, não foi só por conta do inglês, do conteúdo e tudo mais, mas eu diria também por essa coisa que eu tenho de conversar com as pessoas. Tipo, aceitei seu convite. Sim, você fez seu convite lá todo. Eu vi que você fez seu convite meio cheio de dedos, assim, será, não sei o que e tal. Eu falei, cara, tô aqui pra conversar, vamos trocar papo, vamos bater ideia, gente, não tem porquê. E uma coisa que eu aprendi, Arthur, na minha jornada, é que o livro de um autor, um pesquisador, uma autoridade no assunto, ele não está enclausurado num escritório cheio de livros, perdido. Não, ele tem que ouvir o público. Porque é o público que vai dar a ele, né, ideias para que ele corra atrás de mais conhecimento. Então, às vezes, a pergunta é muito boba, é muito simples, mas foi algo que ninguém nunca pensou. Tipo, teacher, por que o pronome pessoal em inglês é sempre escrito com letra maiúscula? I, né, o eu.
Tipo, cara, isso por quê? Vamos pesquisar isso aqui, vamos ver se a gente acha uma resposta. O menino que me perguntou isso foi lá em 2001. Ele só foi, coitado, só foi ter a resposta em 2007, 2008. Aí eu lembrei, falei, cara, lembra aquela pergunta que você fez assim? Assim, lembro. Você tá curioso em saber? Cara, tô. Né? E aí respondi pra ele, por que demorou tanto assim? Porque não tinha acesso ao material como a gente começou a ter. E os pesquisadores na época tinham uma visão, né, que a gente falava, que era a questão do egoísmo e tal, até entrar o Chaucer na história e falar assim, não, o Chaucer começou a rabiscar um negócio grandão lá pra todo mundo saber que era o pronome eu, na hora de copiar não dá erro. Algumas pessoas questionam isso, mas as fontes que eu tenho dizem que, ó, isso aqui é o The New York Times com um artigo, é o compêndio de história da língua inglesa da Cambridge. E assim as coisas estão indo. E essa comunidade, eu acho que tem muito disso, né? A curiosidade que as pessoas têm, o fato de eu ir lá, não, vou responder. E com isso eu ajudei muita gente hoje que tá aí com 1 milhão de seguidores, fazendo bastante coisa na internet. O Denilson serviu ali para ajudar essas pessoas, inclusive motivá-las. Isso eu acho legal. Não, então, por isso que eu vejo assim, esse respeito que eu tenho, tanto por alunos quanto por colegas, é por causa dessa maneira de lidar com essa situação toda. Então, essa comunidade ela é muito forte, graças a Deus. Acho que é isso. Não vou dizer que eu sou perfeito, eu cometo erros, né? Tem errinhos, mas eu tento ir lá e corrigir. Vão fazer reclamação, vão criticar alguma coisa, mas eu sempre quero conversar com as pessoas, né? Tipo, você me criticou nisso aqui, nisso. O que aconteceu? Aconteceu isso. Cara, desculpa, eu não prestei, foi erro meu, né? Desculpa, fui moleque, né? Não foi minha intenção. O que eu posso fazer para corrigir? Então eu tento fazer isso sempre. E eu acho que são tantas lições aqui, eu só quero apontar umas coisas, né? Acho que a primeira lição é a gente dá mais a cara a bater do que a gente está acostumado, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem a competência e a gente tem a tal da síndrome do impostor, que eu acho que é de uma certa forma saudável que a gente tenha, mas eu acho importante a gente reconhecer também. E eu acho importante a gente começar a basear o nosso julgamento mais no dado da realidade do que no dado da nossa cabeça. Porque na nossa cabeça as coisas nunca estão boas, mas a realidade dá uma resposta diferente pra gente. Então, basear muito nisso. Acho que a segunda lição eu vejo muitas pessoas querendo crescer acima de tudo. Isso é uma conversa que eu tive com numa outra entrevista também que eu publiquei aqui no meu canal, que foi a conversa com a Lucy Cole. E a gente conversou um pouquinho sobre isso também, da importância da gente se preocupa mais com o seu crescimento orgânico do que com o seu crescimento numérico. E isso de não é só a questão de você ter a comunidade, é você participar da comunidade, é você responder às pessoas, é você interagir com as pessoas, se mostrar acessível, conversar, trocar ideia, bater papo e tal. Isso tudo vai ajudando com que o processo de crescimento seja mais sólido e não uma casa de cartas, né? Um castelo de cartas ali que qualquer coisa bate um vento, aquilo derruba. Esse negócio de ficar, né, comprando seguidor, né, para você parecer um crescimento maior do que você de fato tem, é simplesmente pela questão de querer mostrar o numérico da coisa, né? E eu diria que a terceira coisa é você responder da forma como você gostaria de ter sido respondido há, né, X anos atrás. Do tipo, você sabe a responsabilidade e talvez o efeito emocional que tem você ouvir de determinadas figuras grandes, e o que aquilo pode causar para a sua autoestima, né, e para sua motivação de fazer coisas e tal, e você romper essa cadeia e esse ciclo, né, romper esse ciclo vicioso de continuar respondendo da mesma forma, trocar isso por uma resposta mais amigável, por uma resposta mais, né, de mais acolhimento, de mais apoio. Bem legal. Né? Tem muita coisa assim que a gente compartilha com as pessoas e fala, né? Tipo, eu dou curso para professores, então eu tento falar isso para os professores, cara, não é só, voltando àquela história, não é só saber inglês, é você se colocar no lugar do outro. Como eu gostaria que algum autor tivesse colocado no meu lugar naquela época. O único cara que eu não mandei carta foi para Amadeu Marx, né? Tipo, que aí é outra história interessante. Embora eu visse os livros do Amadeu Marx, ele não tinha essa de mandar carta para ele, né? Eu nunca vi isso nos livros dele. Só que eu conheci o Amadeu em 2010. Eu fui convidado para dar uma palestra num evento em Foz do Iguaçu. E aí o pessoal falou assim, ó, você é um dos palestrantes principais. E só falaram isso, você é um dos. Então eu falei, por quê? São quantos principais? Não, são 2, você e mais um.
Eu falei, eu e mais um, quem que é o outro? A galera, Amadeu Marques. Eu falei, não, peraí. Eu sou palestrante principal do evento com Amadeu Marques? Vocês dois, porque tem algum problema? Você não gosta do trabalho dele? O que que é? Eu falei, pelo contrário, pô. O Amadeu Marques era meu livro que eu usava para aprender inglês na escola, né? Tipo, era o material que eu copiava. Só coisa que eu não contei antes. Como eu aprendi inglês sozinho, não tinha material. A ideia de eu aprender inglês me veio em 88. Uhum. Só que em 88 um tio meu falou que inglês era português de trás para frente. Então o que eu fiz? Eu fui estudar português de trás para frente. Então meu nome em inglês não era Denilson de Lima, era Oslined Ed Emil. Né, meio árabe assim, parece, porque é de Newton para frente. Então eu comecei a ler de trás para frente achando que era inglês. Até um dia que eu peguei um texto em inglês e fui ler de trás para frente, não deu a tradução, traduziu errado. Meu tio riu, falei, tu acreditou nisso, moleque? Pô, tio, eu sou, né, tipo, que inocência. Aí em 99, quando a gente veio morar numa cidade mesmo, a gente morava na roça na época, né? Em 99, quando a gente veio pra cidade, eu vou estudar numa escola que tem uma biblioteca, vou saber o que é biblioteca. Aí eu pegava os livros da Amadeu Marques na biblioteca, das séries adiantadas a minha, porque a minha série não tinha inglês. Eu copiava textos dos livros da Amadeu para levar para casa para estudar. Então, assim, aí, tipo, esse é o quê? 1999. Cheguei em 2010, eu sou convidado para um evento em Foz do Iguaçu, na palestra. Eu sou palestrante, eu sou o palestrante principal. Junto com a Amadeu Marques, cara, eu fiquei... acho que eu subi na vida. Além dessas publicações, temos mais, né? Tem, além do inglês a ponta da língua, tem, combinando palavras em inglês, tem também a gramática de uso da língua inglesa. Aqui eu não me auto-sabotei não, tá? Aqui eu já fui, tipo, você foi confiante. Agora sou eu aqui e tal. Só tô me auto-sabotando no quarto, eu não escrevi o quarto livro ainda, mas já eu conto por quê e vamos ver, né? Já estão mudando a minha ideia, já. Mas enfim. A gramática de uso da língua inglesa é uma gramática, claro, né, na abordagem lexical, com base na abordagem lexical. E eu vou pegar alguns tópicos da gramática da língua inglesa, tipo present perfect. Como é que você aprende o present perfect? Todo mundo vai no tradicional, né? O present perfect, que é aquele tempo verbal que você usa quando começa a ação no passado, e não tem uma reação ainda, tem um efeito ainda no presente, não sei o que, e dá os exemplos. Eu nunca ensinei dessa maneira, desde que eu comecei a entender a abordagem lexical. Tem muita resistência também de fazer a mesma coisa, né? Né? E como é que se ensina, então? Aí tem um professor que fala, mas se eu não ensinar dessa maneira, o que eu ensino para o aluno? Ensino o cara a usar, uai. Você não vai ensinar tudo o present... os chunks, você não vai ensinar tudo o present perfect de uma vez só para o aluno. Sabe? Eu conto para as pessoas, quando eu estava escrevendo esse livro aqui, Arthur, o ano era 2011, 2012, ele foi publicado em 2013. Cara, eu já dava aula de inglês, eu já era palestrante, já tinha livro publicado, já estava com site, né, na internet, já estava escrevendo para Macmillan, estava escrevendo para quem mais? Assim, eu escrevia para algum, tipo a Macmillan, eu ajudei a Macmillan no blog deles de dicionário de palavras, né, que eles tinham, eles tiraram isso alguns anos atrás, mas eu escrevia para Richmond, tinha uma galera aí que eu escrevia. Por que eu tô contando isso? Por mais que eu já tivesse toda essa experiência, né, trabalhado como tradutor, intérprete, essa coisa toda, tinha uma coisa que eu sempre falava que era assim, se eu quisesse falar inglês, eu sempre quis fazer tal coisa. Eu dizia, I always wanted to do this. I always wanted to go there. I always wanted to blá blá blá. Aí um belo dia, eu ouvi uma entrevista, não lembro qual era o ator, a atriz, ele dizendo assim, I've always wanted to come to Brazil. E eu peguei o I've always wanted to come to Brazil. E aquilo na hora, isso é 2011, eu estava escrevendo esse livro já. Aquilo na hora pegou na minha cabeça. Eu falei, peraí, eu sempre falo I always wanted to. E ele falou I've always wanted to. Eu falei, faz mais sentido, cara, porque, né, assim e tal, é uma coisa que eu sempre quis, eu ainda não morri, eu tô vivo, eu posso acontecer ainda, tá real o desejo no presente. Eu falei, caraca, aí fui pesquisar, né, coisa de pesquisador, fui ver lá a linguística de corpus e tal, e conversei com dois amigos, né, um americano e um inglês, um americano e um inglês, se fazia alguma diferença eu falar de um jeito ou de outro. Eles falaram, não, eu vou te entender o que você quer dizer, pra mim tá de boa. Eu falei, tá, mas qual que seria a maneira mais assim, né, que todo mundo usa? Aí eles falaram, I've always wanted to. Aí eu falei, ok, então eu vou mudar meu jeito. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está conversando inglês com pessoas, pode não usar alguma coisa corretamente, mas a vida segue, você não tem que ter medo. Né? A gente está sempre aprendendo, o aprendizado é constante. E eu aprendi isso escrevendo esse livro, o I've Always Wanted To. E aí eu coloquei ele como exemplo aqui. Então, em relação ao Present Perfect, você nunca vai saber tudo. Sobre determinada coisa, a gente nunca vai saber tudo. A gente está sempre aprendendo.
Né? Nós temos nossas deficiências, mas a gente pode ter medo de se comunicar. E a gente usar a gramática que a gente tem e vamos que vamos. Um dia você aprende o certo. Que é um dos conceitos da abordagem lexical, né? Que é o OHE, que é a questão de você observar o uso da língua, você criar uma hipótese, aí vem, né, o H de hipótese, criar a hipótese, e vem o experiment. Então você observa, cria a hipótese e experimenta, coloca em prática. Se der certo no experimento, aprenda. Se não deu certo, volte na fase de observação, recrie sua hipótese e tente novamente. Então, assim, cara, minha cabeça para Lexical Approach sempre foi dessa maneira. Tipo, a hora que eu aprendi, eu falei, não, isso aqui agora vai. É que eu aprender a aprender, que a gente comentou lá no começo. Então, aí vem esse livro aqui, que também hoje é um dos clássicos, né? Um dos mais vendidos, assim. Não vende tanto quanto os outros livros, mas não posso reclamar, tá lá, juntamente com esse. Esse daqui já caiu um pouquinho mais no esquecimento da galera. Até porque ele se tornou clássico até demais. Eu acho que a editora aumentou demais o valor dele, né? Então, impede um pouquinho. Mas, enfim, são materiais. Aí vem a pergunta, né? E o quarto livro, Denilson? Já tem acho que uns 6 anos que eu falo que eu não quero mais escrever livro, porque hoje os livros são pirateados em até 2 meses. Então, ele vai virar um PDF na internet, algum site em 2 meses. Então, assim, é um trabalho muito dispendioso escrever um livro. A gente investe tempo, a gente sacrifica a família, a gente sacrifica um monte de coisa para escrever um livro, que você se dedica para aquilo. Para não ter um retorno financeiro, e hoje as pessoas normalizaram essa coisa. Não, porque é conhecimento tem que ser público. Você não tem que ganhar dinheiro com conhecimento. Como assim? Né? Tipo, eu investi na minha educação, na minha formação. Eu comprei livros. E outra coisa que eu gosto de contar para as pessoas. Chega, né? O pessoal fala assim, porque livro de medicina é muito caro, livro de direito é muito caro. Realmente. Mas você já viu os livros de linguística que a gente tem que comprar, às vezes, que são lançados? Tem livro de R$5.000, tem livro de R$6.000, tem livro de R$2.000. E assim, eu tenho que comprar se eu quiser. Tipo, não tem para onde correr. Aí eu escrevo um livro para as pessoas transformarem no PDF e eu não tenho um retorno daquilo. Eu penso muito sobre isso. É frustrante, né? É frustrante, né? Porque você quer assim, não vou ficar rico. Não, você não vai ficar rico. Eu achava que ia ficar rico com livro, né? Mas não fica. Já não fica rico. Já não é uma área que a galera compra muito livro. Se fosse um Paulo Coelho da vida, não que eu estou justificando que vale a pena, mas o próprio Paulo Coelho ele já permite que as obras dele sejam pirateadas, porque ele já ganha muito dinheiro com aquilo. Vendendo ou não, ele ganha dinheiro. Então ele falou, não, pode piratear, não tem problema. Não é muita referência, né, pra gente. Assim, exatamente. Né? Aí eu falo assim, não dá. Precisa, né? E aí hoje eu penso, né, juntando como essa ideia da origem da língua, a origem das expressões, o porquê do desenvolvimento gramatical da língua, eu sempre quis escrever um livro sobre isso. Esse é um dos temas que eu tenho vontade de escrever. Há muito tempo. Só que eu penso muito nisso, né, cara? E aí, vai virar um PDF? E como é que vai ser, né? Que retorno eu vou ter? E aí eu penso em fazer não mais com editora, mas fazer por conta própria e colocar na Amazon, naquele sistema que a Amazon tem lá de on-demand, que a Hotmart agora também começou com isso. É o self-publishing, né? É o self-publishing que eu acho que pode ser que vale a pena. Você não vai ganhar muito dinheiro, é o que eu comecei a pensar assim, não vai ganhar muito dinheiro, mas pelo menos você ganha alguma coisa, dá pra, sei lá, comprar um negocinho ali pra comer, um sorvete, algo assim, tipo, mais pela diversão. Mas eu penso muito nisso, né? E eu também, outra coisa que me incomoda é assim, aí eu não escrevo, esse material fica todo aqui, vai virar o quê? Memórias póstumas do Denilson depois? Tipo, né? O que vão fazer com esse conhecimento? Então vamos colocar isso pra fora, vamos publicar e seja o que Deus quiser. A gente que tá nessa área, a gente é muito movido pela paixão do que a gente tem, do que a gente faz, né? Sim. Às vezes tem muita coisa que, eu acho que começa do salário, que o professor é uma criatura extremamente subvalorizada. A proporção do que, né, é tirado do valor do trabalho do professor já é uma proporção muito pequena, né? O professor recebe uma parcela muito pequena disso. E aí você olha para outras ações e o professor resolve se propor a escrever e aí o material não é valorizado da forma... eu acho que é uma normalização do processo de exploração do trabalho do professor, vamos falar dessa forma, e do processo talvez de subvalorização do que o professor produz, que a gente, né, acaba... Se a gente não se move pela nossa paixão, a coisa acaba não acontecendo. Exato. Isso é uma tristeza ver isso acontecendo, mas infelizmente é o que acontece, né?
Uma coisa que eu brinco muito com os professores que eu treino, né, no curso de professores, para quem não sabe, eu tenho um curso para professores que é totalmente online, acesso vitalício, que é o Lexical Teacher, né, são 40 lições, distribuído em 8 módulos, Você enfim, faz pela Hotmart, né? pela Hotmart, Aham. né, e uma coisa que eu falo para os professores, seja palestras, no curso, seja onde for, é que a coisa já está errada quando a gente fala que dá aula, né? Não, você não dá aula, você ensina. E você vende o produto que você sabe, é isso, você vende aulas. Eu não dou aula. Eu dou aula quando eu comecei lá, eu dou aulas, quando eu vou fazer algum trabalho voluntário. Não, tô dando uma aula, eu dou aula. Agora, no restante, não, no restante eu tô vendendo. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso com os professores. Eu sempre pensei assim, trabalhar com os professores para mudar também essa mentalidade do professor. O professor ele tem que começar a se ver como um empreendedor, ele tem que se ver como um cara que eu sou tipo, eu sou um advogado. O advogado defende as coisas dele aos clientes dele. Eu defendo a minha área, eu defendo o meu colega, eu defendo meus alunos e aquilo que eu sei. Eu defendo. Né? Então, eu sou profissional na área. E o interessante é que é uma questão de collocation isso, né? Do dar aula, né? De dar, exatamente. Né? E que tipo, eu não, tenho alguns vocabulários que às vezes eu não gosto. Tipo, vamos fazer um curso de reciclagem para professores. Por que reciclagem para professor? Professor é lixo para ser reciclado? Não, não é, né? Vamos fazer um curso de capacitação profissional, vamos melhorar o vocabulário, gente, pelo amor de Deus. Coisas que a gente só pensa quando a gente senta e fala. É as dúvidas, eu chamo essas de dúvidas infantis, né? Que são as dúvidas que as crianças perguntam pra gente, né? É tipo, e não é infantil no sentido de não ter relevância, é a dúvida infantil no sentido de o olhar de uma criança, tipo, por que isso acontece, né? Exato. Muito interessante. Né? E eu sempre tive essa coisa assim, de falar para professores de uma maneira que o professor tenha orgulho da profissão. Porque eu não tinha, Arthur. Quando eu pensei em mudar de profissão, para mim, assim, é uma profissão como qualquer um ensina inglês. Hoje, infelizmente, a internet mostra que qualquer um ensina inglês, né? Qualquer um dá aula de inglês. Ensina qualquer coisa, né, hoje. Exato. Mas assim, cara, se você estuda, né? Tipo, tem um monte de livro aqui que eu li, livro que eu ganhei de vários autores, as coisas que me fazem me arrepiar, dos contatos que eu tenho. Quando você estuda, você aprende, você começa a ver as coisas, você profissionalize-se, se capacite, né? Até que fazer o contrário. Eu tava pensando nisso também. Como é que fala isso? Olha só, Capacite-se. Capacite-se. Sim, não dá. Se capacite. Vamos mudar a gramática do português aqui, da aula de português agora, colocar o pronome ato no começo da sentença, seja o que Deus quiser. Mas assim, o professor ele tem que ter esse orgulho, né? Pela profissão, pela causa e tudo mais. E não é só em pensar também em vender, como a gente vê muito na internet. Tipo, uma coisa que me incomoda hoje na internet. O que me incomodava antes era assim, seja fluente em 30 dias, aprenda inglês dormindo. Isso hoje nem me incomoda tanto, porque a galera já começou a ver que não é bem assim. Né? O público já viu, não. Tanto é que essa fala já tá meio... Só quem usa isso ainda é quem tá perdido no mundo das internet. Mas o que tem me incomodado hoje na internet é ver coisas do tipo assim, professor de inglês, teacher of English. Fulano saiu de 1.200 por mês para ganhar 30 mil por mês. Faça meu curso, seja meu mentorado e comece a ganhar 50 mil reais por mês. Isso hoje tem me incomodado. Porque não é assim que a banda toca. Parece que o Instagram não quer saber de outra coisa, né? Parece que o Instagram só quer promover coisa que coisa que vai fazer você ganhar dinheiro, você enriquecer, você aumentar sua renda. Tudo bem, nada contra isso, obviamente. Você querer melhorar de vida, mas Eu fui verificar alguns desses cursos, dessas mentorias, e o que o pessoal vende? Marketing digital. Como é que você faz a sua plataforma no Instagram ser bonitinha? Como é que você organiza o seu curso online? Como é que você organiza isso? Como é que você capta novos leads, né? Não é mais nem novos alunos, só falar de leads. Não é nem mais prospect, né? Que já não tem mais prospect, já virou. Então, assim, a questão é essa, é o comercial. Meu curso para professores existe desde 2011. Foi 2011 que eu comecei a oferecer o Lexical Teacher. Sempre focado em quê? Metodologia, abordagem, prática de ensino, como é que se aprende uma outra língua, como é que é o cérebro, sempre foi nisso. Falando de abordagem lexical, abordagem comunicativa, de dogma, desde 2011 eu falo sobre isso. Meu curso sempre foi assim, capacitação profissional em termos pedagógicos, conhecimento da área. Se você quiser pegar esse material e usar como uma introdução para um Celta, para um Delta, tem gente que faz o curso e fala assim, cara, teu curso vale mais que a minha faculdade.
Porque assim, aprendi muito mais coisa contigo do que na faculdade. Tipo, porque eu me preocupo com esse conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Professor de inglês não é só saber vender o produto na internet, não é só aparecer com um sorriso lindo, maravilhoso, e a plataforma lá no Instagram, tudo bem organizadinho, né? Dei aula para 5 mil alunos. Eu fico pensando, como é que você deu aula para 5 mil alunos, camarada? Você vendeu para 5 mil pessoas, mas você não deu aula para todo mundo, já começa por aí. Você não tem o contato, talvez, com aquelas pessoas. Exato, né? e às vezes não é nem ele, é outra pessoa que ele contratou para estar no lugar dele ali, dando uma dica, dando alguma coisa, é uma equipe. E aí eu falo assim, o professor não é só vender, tem que ter o lado pedagógico. E eu comecei a oferecer para algumas dessas pessoas, falava assim, olha, você tem um curso que vende. O que você acha de ter um curso também que ajuda o professor a criar o lado pedagógico? Ah, mas eu já tenho. Ah, mas eu nunca via no curso dessas pessoas esse parte pedagógico. E foi sempre a minha preocupação. E aí, o que eu fiz agora no meu curso para professores? Eu incluí módulos falando de marketing digital, de como é que você vende, como é que você capta novos leads, sabe? Tipo, então tá, então vamos, já que ninguém aceita o que eu quero oferecer. Se eu não falo, alguém vai falar, né? Exatamente. Então isso, quer saber? Só que primeiro você vai entrar no meu curso e vai aprender o quê? A dar aula, princípios básicos do que é abordagem, o que é uma abordagem, o que é método, o que é metodologia, o que é o paradigma que a gente fala, que é um termo novo que tem se usado às vezes, o que é, né, os conceitos básicos da abordagem comunicativa, da abordagem lexical. Aí você entra nos Channels of Language, o que são, como é que começa, não sei o quê, e pesquisa, e cérebro e tal, até que no final a pessoa vai falar assim, bom, eu aprendi isso tudo, agora eu quero vender isso como um curso. Então agora você vai aprender marketing digital. Não é isso mesmo. Eu tenho atualmente uma mentoria que eu ofereço com a Gabriela Frois, e a nossa preocupação no desenho, né, no design do currículo dessa mentoria foi exatamente essa, a gente balancear. A proposta é conversar com professores independentes e que querem fortalecer os seus negócios como professores independentes. E a gente partiu exatamente desse ponto. Eu acho que a gente tem que ajudar essas pessoas a vender, sim, mas eu acho que a gente precisa basear isso na qualidade que é a da aula que essas pessoas estão oferecendo. Então a gente precisa garantir que essas pessoas tenham uma base metodológica, uma base, né, pedagógica forte, para que o marketing responda àquilo que elas estão oferecendo. Perfeito. É justamente isso que eu penso, que é assim, ó, você tem a sua mentoria, né, o que eu vejo por aí, né? Qualquer um pode fazer sua mentoria. Aí chega um menininho lá que fala inglês, o Denilson do passado, que fala inglês ali meio, não, ele fala inglês, mas não tem conhecimento, não no seu curso, mas dos outros, né? Não tem conhecimento nenhum em termos pedagógico, metodológico, tipo, sabe inglês, mas já quer aprender a vender. Cara, vai aprender a dar aula, aprender a ensinar, né? Vamos mudar o vocabulário, vai aprender a ensinar. Por que você ensina inglês? Que inglês aí você está ensinando? Aí eu vejo professores, né? Às vezes uma galera entra em contato e fala assim, eu queria montar um curso, mas não sei por onde começar. Eu falei, você já estudou seu público? Seus alunos? O que você acredita em termos de metodologia e abordagem? Eu falo de abordagem lexical, abordagem comunicativa e dogma. Assim, não são eu falo porque são as que eu pesquiso, escrevo mais, mas as outras também estão ali. Suggestopedia está presente, se eu tiver que usar, eu uso. Se eu tiver que voltar lá no Grammar Translation Method, eu vou voltar. Então, né, a gente tem todo esse... Eu sei o que é. E quem não sabe? Só sabe vender. Aí vende, ganha rios de dinheiro e não entrega aquilo que o cara estava esperando receber. E aí, como é que fica? Isso aconteceu muito na internet, com muita gente, tem acontecido ainda. Mas ele fez o curso com um guru fulano de tal, que era do marketing digital. Parabéns! Mas você não fez o curso dos gurus da área de metodologia e ensino de inglês para poder aprender, dar aula de inglês. Você não foi lá, mas é porque é muito caro fazer um Celta e um Delta e não sei o quê. Calma, você não precisa fazer. Comece lendo de pouquinho em pouquinho, vê como é que é, e um dia lá na frente você vai estar ganhando dinheiro, faz um exame desse, não tem pega uma certificação dessa, não tem problema. É tudo uma questão de estrutura, mas aprenda a ensinar, aprenda o que é aprender, porque você está lidando com pessoas. E pessoas vão falar alguma coisa depois, então esteja preparado. Eu queria encerrar só essa nossa conversa perguntando para você se você tem alguma sugestão. Pensa naquele pequeno produtor de conteúdo, aquela pessoa que está ali no Instagram e está batalhando e está querendo postar coisa e que está querendo pensar em coisa, e aquele professor que está querendo visibilidade ali no Instagram. Não é claro focando tanto na visibilidade em si, porque a visibilidade é uma coisa que a gente pode pagar para o Instagram entregar, e ele entrega, e você tem a visibilidade, mas enfim. Mas que recomendação que você teria para esse pequeno produtor de conteúdo que está querendo se organizar um pouco melhor no Instagram e está querendo um rumo ali um pouquinho de para onde seguir?
Não se auto-sabote. E como que isso se traduz na apresentação do que essa pessoa faz? Não, ok. Não, mas eu acho que é uma lição importante dessa conversa, sim, claro. Né? Mas assim, para esse professor que está começando, são coisas que eu sempre falo, acho que também dentro do meu curso, assim, não se preocupe com o outro, o que o outro está fazendo. Né? O que o Denilson, mas o Denilson, né? A Karina Fragoso, ou o Mário Vergara, enfim, sei lá quem, tô citando os nomes aqui, né? Para dizer assim, pessoas que têm 100 mil seguidores, 10 mil seguidores, 500 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhões, não se pegue nisso. Foque naquilo que você sabe, naquilo que você é capaz de entregar para o seu público. Se você tiver 100 seguidores, cative esses 100 seguidores, porque esses 100 seguidores bem cativados, com um conteúdo que você dá o seu melhor a entregar e que eles sintam como a diferença para eles, não tem que ser diferente para mim, nem para o Arthur, nem para os demais. Tem que ser diferente para o seu público, porque o seu público não conhece todo mundo, conhece você. Então cabe a você entregar alguma coisa que cative, e são eles que vão fazer o boca a boca, são eles que vão falar para os outros. O Inglês na Ponta da Língua é o que é hoje. Eu não tenho 1 milhão de seguidores, enquanto pessoas que eu ajudei ao longo dessa jornada hoje têm 2, 3, 4, 5 milhões. Eu não tenho. Por quê? Porque eu nunca foquei em ter muitos seguidores. Não é o que eu quero ter qualidade de seguidores. Eu acho que o público que eu tenho hoje é um público bom. Então foque nisso, a qualidade do seu público e não na quantidade. Engaja-se com o seu público, responda. Vão te mandar perguntas sobre o verbo to be, assim, 1 milhão de vezes, responda 1 milhão de vezes, já tem a resposta pronta lá. Aí você só copia e cola. Mas não deixa de responder. Mas não deixe de responder, porque as pessoas hoje elas estão necessitadas disso, de respostas. E não pense assim, mas fulano já falou sobre tal coisa, por que é que eu vou falar? Porque a sua maneira de se expressar, de entregar aquele conteúdo, é diferente da minha. É diferente do Arthur, da Karina, do Igor, do Sérgio, de outros professores que já passaram por aqui dando entrevistas e outros que vocês conhecem na internet. Então, assim, esse foi o conselho que eu dei para a Karina em 2013. A Karina Fragoso, ela tinha vergonha, medo de aparecer. E hoje quem é a Karina Fragoso, quem acompanha aí, sabe que a Karina cresceu vertiginosamente, né? E é estrela no YouTube e tudo mais. Então, assim, trabalho aí assim, eu acho que vale a pena, porque a Karina é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, a gente se fala e tudo mais. Ela é uma né? pessoa muito querida, né? Ela é uma Eu lembro da Karina lá em 2012, 2012, na verdade, eu e a Karina trocando informação pelo chat do Facebook, né? Você me indicou, mas eu tenho vergonha que não sei o quê. Eu falei, que aí, tu tem teu trabalho. Não, mas é porque... E ela tinha muito essa coisa assim, Denilson, toda vez que eu vou fazer um vídeo pro YouTube, ela dizia assim, toda vez que eu vou fazer um vídeo pro YouTube, eu pesquiso no Google, e você já falou sobre aquilo? E você já falou sobre nossa? Aí eu já não quero fazer mais, porque você já falou assim, mas eu sou eu, Karina, você é você. Eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu público, você tem o seu jeito e seu público. Vai lá e faça. Mas parece que eu tô copiando. Eu falei, cara, a gente vai copiar, copie, indique a fonte, não indique a fonte. É uma informação que tá aí. Né? Eu lembro de alguns tópicos que ela falava comigo, eu falava, mas isso você encontra no dicionário. Então assim, você leu o dicionário, você não leu o meu site. Aí foi uma época, eu até falei pra ela, não leia mais meu site. A hora que você encontrar, vai nos dicionários, vai em outro canto, cria seu jeito de se expressar e pronto. Mas vai ficar igual ao teu? Mas é seu jeito, é a sua identidade. E hoje ela tem a identidade dela, né? Própria, ela criou a marca dela, e isso é fantástico. Né? Então, assim, é uma das pessoas que eu admiro muito, que passou por essa jornada. Outros passaram, se desviaram, não ficaram amigos, né? Cresceram demais e passaram a esnobar, mas faz parte do ser humano. Acontece. Enfim, acontece, mas pro pequeno, para quem tá começando agora é isso. E não, então, assim, não é porque já tem muita gente que você não vai fazer diferença, mas você não tem que fazer diferença para mim, né? O que eu falei, você não tem que fazer diferença para mim e para os outros. Faça diferença para a galera que tá aí te seguindo. Se estão te seguindo, mas é meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha prima. Então comece pedir para que eles indiquem para pessoas que queiram aprender inglês. Amigo de trabalho, amigo de escola, de faculdade. Segue minha prima lá, que tem um perfil, tá começando a aula de inglês agora, vê que você gosta lá e tal. É isso. E ser cara de pau, cara. Acho que tem que ser cara de pau. O pessoal tem muito medo hoje pela quantidade de pessoas que estão na internet entregando conteúdo. Né? Eu sou só mais um na multidão. Cara, é aquela história. Você tá lá, joga a sua rede. Né? Vá pra cima, não tenha medo não. É bem isso. E mostra o seu diferencial. E aquilo fazer sentido com o que você oferece como um todo, né? Pensar como um todo no que você oferece, aquilo faz sentido no todo.
Sim. Uma coisa que eu ia falar agora, ó. Eu tinha parado de postar coisas no Instagram. Por quê? Cara, meu site, junto com o YouTube, são mais de 4.000 dicas já publicadas. Uhum. O que eu vou publicar mais agora? Como é que fala rebimboca da parafuseta em inglês? Quem que quer saber disso? Como é que eu falo não sei o que em inglês? O que significa a expressão tal? Cara, é sempre as mesmas. Eu pensava assim comigo. Nossa, tá mesmice do caramba isso aqui. E eu já tinha postado dicas falando sobre história da língua inglesa no passado. Uhum. Coisas assim, não como eu tô fazendo agora, mas já tinha feito. E tinha gerado uma boa, né, tinha dado um bom retorno em termos de engajamento digital. Uhum. Então eu falei, cara, quer saber? Vou refazer isso aqui hoje, né? E vou refazer com a ajuda do ChatGPT. Olha o segredo aí, eu vou contar um negócio aqui pra vocês. O texto é meu, é totalmente meu. Só que eu fui lá no ChatGPT e falei assim, meu querido, é o seguinte, pega esse texto aqui que eu escrevi e deixe ele numa linguagem mais simples, mais viral, mais amigável, mais acessível e transforme em carrosséis que sejam assim, que criem impacto no leitor e que ele faça, uau, eu nunca havia pensado sobre isso. Uhum. E aí eu dou mais algumas orientações pro ChatGPT, porque você tem que saber, o ChatGPT não vai te responder tudo, você tem que saber o que, é você que tem que saber o que ele tem que fazer, começa por aí, né? Você só está simplificando o caminho da sua pesquisa. Uhum. E aí eu vou lá e coloco o texto todinho, ó, tá aqui, o texto é esse, o texto é meu. Aí ele vai e monta tudinho. Aí eu vou mudar algumas coisas que ele sugere, para não ficar tão ChatGPT assim também, né? Para não ficar aquela coisa muito mecânica, não, peraí, você é bom, mas você também não é tão bom assim, vamos dar uma pitadinha aqui. E eu acho que, sabe, o professor hoje, qualquer um, experiente, quem está começando, aprenda a usar essas ferramentas a seu favor, né? Não tenha medo delas, não. Porque o ChatGPT vai roubar a minha profissão. Não vai, não. Só vai se você não souber usar. Se você souber usar, você vai tirar muito proveito. E aí, o que aconteceu? Né, olha a maluquice. E eu ainda coloquei lá no prompt, falando do ChatGPT assim, eu quero que essas publicações viralizem e que tragam muito comentário, salvamentos, compartilhamentos e curtidas. E aí vai o segredo para vocês. Você sabe quanto tempo? Hoje a gente tá gravando numa sexta-feira. Uhum. Eu comecei a fazer isso na sexta-feira da semana passada, ok? Vocês sabem quantos seguidores novos o Inglês da Ponta Língua já ganhou desde que eu comecei a fazer isso? Eu acho que eu sei, você sabe por quê? Quando eu te mandei mensagem, você estava com 100 mil, agora você está com 110 mil, então deve ser alguma coisa assim. Não é? Parabéns, então, eu vi mais ou menos, eu fui de xereta lá. Eu sei que eu pareço meio stalker falando isso, mas eu reparei, assim. Cara, 10 mil novos seguidores em uma semana. Tem uma publicação que é do pronome do I, né? Por que o pronome I é maiúsculo? Que tá chegando a 250 mil visualizações. E não é um meme. Eu sempre viralizei, Arthur, com memes, né? Besteirinha. Então tem um videozinho que eu coloquei lá esses dias, que é a menina perguntando, né? A aeromoça lá perguntando. A aeromoça não, esqueci a palavra que eles Comissária preferem. De bordo. Comissária de bordo, falando assim. Do you want the cancer? Do you want the cancer? Como é que é? Não. Super Salad. Tem um Super Salad, mas essa que eu postei é ela dentro do avião, falando pro não, do you want the cancer. Ok, tá, lembrei. Desculpa, E ele, the what? The cancer? Do you want the cancer? Né, que ela tá falando, do you want the cancer? The cancer, né, a latinha. E esse viralizou, acho que tá chegando a 8 milhões de views. É um meme. Eu sempre viralizei com memes. Qual é o problema de você viralizar com memes na internet? O público que vem não é um público que está interessado no que você está oferecendo. Eles estão ali pela piada. E aí eu comecei a fazer esses textos de história da língua inglesa com a ajuda do meu parceiro ChatGPT. 10 mil novos seguidores. Um tá chegando a 280 mil visualizações, o outro tá o que fala sobre por que em inglês a gente tem duas palavras, né, para se referir ao animal vivo e ao animal morto. Por que eu tenho cow, ox, e por que eu falo beef depois, para carne bovina? Sim. Por que eu falo pork para carne suína, sendo que o animal é pig? Qual é a história? Aí tem uma publicação sobre isso. Que legal. Esse tá chegando a 300 mil visualizações. Então, assim, hoje eu fiz uma falando sobre a influência dos vikings. Como que os vikings simplificar a gramática da língua inglesa. Então, se a gramática do inglês hoje é simples em termos de conjugação verbal e uso de algumas coisas, é por causa dos vikings. Eles que fizeram a lambança ali, né? A bagunça boa.
Esse eu postei hoje, cedo. Ele já tá chegando, se eu não me engano, a 80 mil visualizações desde a hora que a gente começou a conversar. Que legal. Então, assim, é uma publicação de conteúdo. Então, você, o professor, uma hora, quem está assistindo, uma hora vai encontrar alguma coisa também que seja o diferencial, que seja diferente. E isso é muito legal, né? Você pode pegar a ideia que alguém já fez e fazer do seu jeito, da sua maneira, no seu linguajar. É o recorte, né? É dar o seu recorte. Exatamente, é isso aí. É bem isso. Eu respondi essa pergunta? Foi no... Respondeu sim. Okay. Eu acho que é uma boa orientação para o pequeno produtor de conteúdo. Querido, muitíssimo obrigado por topar esse convite, por essa conversa. Adorei o nosso papo. Eu te agradeço. Espero que o pessoal também goste bastante, né? O público vão assistir isso em partes, porque acho que vai ficar muita história para eles ouvirem. Mas espero que ouçam, aprendam e saibam que eu estou aqui aberto. Podem mandar mensagem lá pelo Instagram, né? Inglês na ponta da língua. Eu sou um dos caras que não usa o meu nome, Denilson de Lima, para ser do inglês, para ser isso, porque o Inglês na ponta da língua é uma instituição dentro da internet. É uma instância. E quem vê o Inglês na ponta da língua já sabe, é o Denilson. Quem vê Denilson já sabe que o Inglês na ponta da língua é uma simbiose, né? Mas eu continuo aqui, né, para ajudar professores, alunos, e trocar ideias enquanto eu tiver disposição e saúde para ficar fazendo isso aqui. Eu te agradeço bastante, Arthur, pela oportunidade, para bater papo, contar a história. Você me fez relembrar de coisas aqui que mexem ainda comigo e me fazem soltar algumas lágrimas, né? E a questão da autossabotagem, que é algo que eu sempre luto bastante para não fazer. Quem sabe eu faço um livro novo, parar com esse negócio de que, porque, né, é ruim e tudo mais. Mas é conversando que a gente vai tendo novas ideias e vai tendo novos ânimos para fazer as coisas. Então, thank you very much. Não, com certeza a oportunidade foi toda nossa. Denilson, muito obrigado. E para você que está acompanhando a gente, segue essa conversa aqui nos comentários, interage aqui com a gente, se inscreve no canal e fica ligado para as próximas entrevistas que vão vir. Obrigadão. Um abraço. Okay. Bye-bye.